Salve, consagrados! Tô na área, derrubou, é pênalti. Time, seguinte, vamos iniciar movimento variado. Mais precisamente, movimento uniformemente variado. Campeão de audiência nas principais provas vestibulares no Enem. Então, bora, time! Bora, time! Olha lá, movimento uniformemente variado. E eu sei que você está de olho no quadro, hein? O consagrado. Não é ilusão, não. Está escrito movimento uniforme aqui, campeão. Por quê? Porque eu preciso comparar o movimento uniforme com o movimento uniformemente variado, senão fica confuso para você. Durante esses 21 anos que eu trabalho na educação, em sala de aula, dentro de colégio, dentro de curso preparatório, dentro de cursinho pré-vestibular, eu percebo a dúvida que os alunos têm dentro desse sistema aqui. Então, por isso que eu coloquei para você o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado lado a lado para você comparar e conseguir identificar o que é cada um, tá? E de que maneira isso tem que ser avaliado. Então, bora! Seguinte, movimento uniforme. Lembra a principal característica? Velocidade constante. Se você não lembra, tem um vídeo aí no canal, só dá uma olhada na nossa playlist que você vai ver uma aula só sobre movimento uniforme. E ter a velocidade constante implicava em a posição aumentar ou diminuir com o passar do tempo de maneira regular. Então, só para recordar, eu tenho um corpo aqui que no instante inicial ele está na posição 4 metros. Passou um segundo, esse corpo está na posição 6 metros. Mais um segundo, está na posição 8 metros. Mais um segundo, está na posição 10 metros. Ô, Paquito, observa. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Recordou? Isso, recordar é viver. Boa. Chama, neném. Então aqui ele aumentou de 2 em 2, isso a cada um segundo. Lembra lá que a velocidade ela mede o espaço percorrido em determinado intervalo de tempo, né? Nossa velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Belezura? Boa! E nesse caso aqui, olha lá, aumenta 2 em 2, né? Ou seja, uma velocidade aqui nesse exemplo de 2 metros por segundo. Positivo, por quê? Positivo porque está aumentando. Se estivesse diminuindo, seria negativo. Mas se ficou alguma lacuna aqui, volta na aula anterior que você preenche. Belezura? Só para você comparar. Primeira coisa que você tem que identificar. Olha quem está aqui, ó. Espaço e tempo. Quem está aqui? Velocidade e tempo. Então, o movimento uniformemente variado, conhecido como MOVE, ele tem por característica indicar a velocidade variando. Só que ela não vai variar de qualquer maneira, senão o movimento seria apenas variado. Ela vai variar de maneira uniforme. Eita, como é isso? Bora aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Paquito, olha só. Vou colocar para você alguns valores para facilitar. Então, eu vou começar aqui com um corpo partindo do repouso, velocidade inicial 0. Pega essa dica, um corpo partindo do repouso, velocidade igual a 0, porque vários exercícios ele fala, um corpo partindo do repouso, e o aluno fica parado procurando a velocidade. Partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0, tá bom? Aí passou um segundo, a velocidade dele é 2 metros por segundo. Passou mais um segundo, 4. Passou mais um segundo, 6. O que você caracterizou aqui? Que essa velocidade foi aumentando. Aumentou quanto, time? 2 metros por segundo a cada um segundo, tá? Então ele aumentou 2 metros por segundo a cada um segundo. Então, tá vendo que a velocidade ela foi somando 2, somando 2, somando 2 e vai dessa forma regularmente. Por isso que o movimento é chamado de uniformemente variado, porque a velocidade variou, mas de maneira constante, uniforme. Opa! Constante? Sim. Por que constante? Porque a principal característica do movimento uniformemente variado é ter a
aceleração constante. E diferente de zero. Ô, Vandeira, já ouvi falar nessa tal aceleração. Nossa, aqui ficou horrível. Já ouvi falar nessa tal aceleração. O que a aceleração faz? Ela mede exatamente isso. O quanto a velocidade está variando em intervalos de tempo. É isso, a aceleração. Então você está falando que a aceleração ela mede o quanto variou a velocidade em um determinado intervalo de tempo? Sim. Sim. E, digo mais, variação de velocidade, sistema internacional, metros por segundo. Tempo no sistema internacional, segundos. Espera aí. Você está falando que eu tenho metro por segundo dividido por segundo? É, metro por segundo dividido por segundo. Não é uma divisão de fração, Paquito? É. Como que você faz divisão de fração mesmo? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conservei a primeira e aqui, ó, multipliquei invertendo a segunda. Metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. É por isso que a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado, tá? Por conta dessa sequência que eu coloquei aqui para você, tá? Deixar o balãozinho aqui para destacar que é importante para você. Então, esse metro por segundo ao quadrado quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade variou, nesse exemplo, 2 metros por segundo, tá bom? 2 metros por segundo a cada 1 segundo. 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Por isso que é metro por segundo ao quadrado. Ei! Então, você está falando para mim aqui que a aceleração, nesse caso, é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Show! Boa! Isso aí, time. Wander, e esse outro aqui você colocou para quê? Vou te explicar. Aqui é o seguinte, neném. Eu vou iniciar um corpo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Passou 1 segundo, caiu para 16. Passou mais 1 segundo, caiu para 12. Opa! Se passou mais 1 segundo, eu estou no instante 2. Bom. Passou mais 1 segundo, eu tô com 8. Eita! Bora! Que hoje vai sair dessa aula on fire. O que aconteceu aqui? Tá diminuindo a velocidade. Sim, o tempo está passando e essa velocidade está diminuindo. Ou seja, a aceleração ela é negativa. Boa, neném! Quanto mede a aceleração? Está diminuindo quanto aqui? Ó, diminuiu 4, tá bom? Eu vou apagar aqui para não ficar poluído para você, senão você vai se perder, tá bom? Então, mas está indicado que ela está diminuindo 4 em 4 metros por segundo. Então, quer dizer que a aceleração ela é negativa? Sim. 4 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo ela reduziu em 4 metros por segundo. Pegou a visão? Boa! Para amarrar com você aqui, vou colocar o seguinte, informação importante. Toda vez que a aceleração for positiva, ou seja, uma aceleração maior do que zero, a gente fala que esse movimento é um movimento acelerado, tá? Ele é acelerado. O Vander, oi? E se essa aceleração for negativa? Se a minha aceleração for menor do que zero, a gente fala que esse movimento ele é retardado, tá bom? Movimento retardado. Boa! Chama! Foi? Então, aceleração positiva, acelerado, tá ganhando velocidade. A aceleração negativa, retardado. Belezinha? Tranquilo? Tá perdendo velocidade. Show! Ficou claro para vocês? Boa! Vou colocar um exemplo aqui de como calcular essa aceleração e um exemplo clássico aí de que maneira
ele aborda essa aceleração. Tranquilo? Acho que ficou bem claro aqui para você, né? Dá para ter uma ideia legal e a gente já conversa. Tranquilo? Já volto. Bora, bora, bora. Time, seguinte. Determine o módulo da aceleração em metros por segundo. Parou. Olha só. Em metros por segundo ao quadrado, tá? Já vou destacar aqui para você, Paquito, de um móvel que gastou 2 segundos, então ele deu tempo para você. Já vou tirar aqui, colocar intervalo de tempo de 2 segundos. Eu quero a aceleração. Boa! Para aumentar sua velocidade... Opa, tá aumentando a velocidade. O movimento ele é acelerado, tá bom? Para aumentar a sua velocidade de 32, então essa é a velocidade inicial, 32,4 quilômetros. Já vi um problema, hein? Tá em quilômetros por hora, que tá em segundos, eu quero metros por segundo, você já sabe o que vai ter que fazer, né? Então tá bom. Para 75,6 quilômetros por hora, velocidade final... 75,6 quilômetros por hora. Você já sabe o que tem que fazer. Lembra que eu falei anteriormente, as unidades elas têm que conversar, tá? Elas têm que estar alinhadas. Aqui tá segundos, aqui tá quilômetros por hora. Eu tenho que colocar isso em metros por segundo. Para colocar em metros por segundo, eu vou dividir aqui ó, por 3,6 e dividir por 3,6. Então, vamos lá. O pessoal tem um pessoal que mandou mensagem para mim perguntando, Wander, por que divide por 3,6? Gravaria uma aula para vocês explicando detalhadamente o porquê o 3,6, tá bom? Fofolete, bora, que é o seguinte, 32,4 dividido por 3,6, isso resulta em 9 metros por segundo. 75,6 km por hora dividido por 3,6, isso resulta em 21 metros por segundo. Belezura? Boa! E agora, lembra, a aceleração é a grandeza física que mede a variação da velocidade. Então é ΔV sobre ΔT. Portanto, a aceleração escalar, né, será de ΔV, delta qualquer coisa final, menos qualquer coisa inicial. O ΔT ele já deu, que são 2 segundos. Então você tem uma aceleração de velocidade final, 21, menos velocidade inicial, 9, isso dividido por 2. Então tenho 21 menos 9 vai me dar 12, dividido por 2 me deu uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver? A alternativa correta, a alternativa E. Boa? Tranquilo? Show! Time, isso daí, ó. Um exercício de como pode aparecer a aceleração. Wander, você vai falar de função horária da velocidade, vai falar do sorvete? Vou falar nos próximos vídeos. Belezura? Então, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, chega na voadora no like, ativa o sininho aí de notificações. Um beijão nos rapazes, time! Abraço nas garotas, let's, bora!